Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos refletir sobre um momento muito importante na vida da Igreja Apostólica, quando ela se consolida uma testemunha universal, chegando a quebrar as barreiras que haviam de preconceitos dos judeus com samaritanos, com os prosélitos, os gentios, porém homens piedosos, seguidores da lei, e finalmente os gentios distintos. Nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A Bíblia nos diz, no versículo 19 adiante, o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Em continuidade, você se lembra de que em alguns dias atrás nós falamos de que veio aquela perseguição sobre Jerusalém e as pessoas começaram a se espalhar. Foram para a região de Judeia e Samaria, mas pensando em salvar a sua própria pele, simplesmente. A Bíblia nos apresenta aqui o momento em daqueles que foram mais longe, saíram dos limites da influência e predominância da cultura judaica e da religião judaica. Eles saíram da região da Judeia, da região da Samaria e entraram no mundo gentílico propriamente. A Bíblia diz que eles foram dispersos por causa da morte de Estevão até a Fenícia. A Fenícia seria o Líbano hoje, né? A região em que abrigava a cidade de Tiro e Sidom, cidades-estados antigas e conhecidas. Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, né? Que já se configura, hoje ela é ocupada parcialmente pelos cipriotas de origem grega, de fala e cultura grega, e os cipriotas de origem turca, de fala e língua turca também. E Antioquia, uma cidade gentílica importante, né, dos gentios. Só que a Bíblia diz que eles não anunciaram a palavra a ninguém, senão aos judeus. Isso é uma atitude de autoproteção muito comum entre nós, né, nos seres humanos. Nós procuramos os nossos iguais. Chegamos em um outro lugar, em uma outra cidade, e procuramos saber onde tem uma igreja presbiteriana, aqueles que são presbiterianos, né? Onde tem para congregar e conviver com as pessoas que creem igual a nós, que vivem igual a nós. Isso é correto, isso não é errado, né? Nós temos que adorar a Deus junto com os irmãos, mas nós não podemos perder de vista a vocação testemunhal que a vida nos dá. A Bíblia nos diz que essas pessoas que saíram até pregaram o Evangelho, mas eles eram seletivos na sua escolha. Eles diziam, vamos anunciar Jesus como Messias somente para quem é judeu, para quem já quer na Bíblia falar das promessas. Há uma certa zona de conforto aqui, de procurar aqueles que estão mais próximos. Porém, o texto bíblico continua e diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós percebermos e curioso que o texto sagrado nos diz que aqueles que eram natural de Chipre e de Cirene, possivelmente porque eram pessoas que já cresceram, embora sendo judeus, que se tornaram cristãos, porque Jesus é o Messias, cresceram em um ambiente multicultural em que sua fé e sua religião eram minoritárias, não eram a maioria, né? Chipre e Cirene. Chipre no Mediterrâneo, Cirene na cidade romana do norte da África. Então estas pessoas que conviviam mais naturalmente, que tinham contato com pessoas de outras religiões e de outras culturas, falaram aos gentios. É a primeira vez que voluntariamente os irmãos convertidos vêm a se dirigir a outros e pregar o Evangelho. E qual é o problema quando nós começamos a pregar o Evangelho para outras pessoas que estão fora da igreja? O grande desafio, o grande problema que vem é porque Deus, na sua graça, converte aqueles que são seus. O texto nos diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitos que ouviram que eram gentios se converteram. A notícia chegou, nos diz o texto, a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, que era de Chipre, é mandado como um representante da igreja de Jerusalém que diz, olha, está acontecendo uma coisa diferente. Algumas pessoas começaram a falar para os gentios lá, então uma porção de gentios, muitos gentios crendo em Jesus como Messias. Vai lá, Barnabé, você que é de Chipre, você que cresceu entre gentios aí também, né, que tem essa sensibilidade pastoral, vai lá. E ele vai como um designado pelo presbitério de Jerusalém, podemos dizer assim, para ver o que está ocorrendo, dirigir e pôr em ordem aquela situação. O texto sagrado nos diz que, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, versículo 23, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração para que permanecesse o Senhor. Porque era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o a Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Isto é muito importante, nós vemos aqui. Porque Barnabé, que teve essa sensibilidade, percebeu que a igreja de Deus não tem hierarquia, não tem distinção. Aqueles que são de tantas gerações, é muito comum às vezes no nosso meio nós ouvir alguém se apresentar, dizer, eu sou presbiteriano de 5 gerações, né? Como uma espécie de linhagem sobrenatural, ou uma linhagem maior. A Bíblia nos diz que Barnabé se alegrou em ver que gentios, gente que eram de fora da aliança, estavam se convertendo. Isso aqui é a igreja de Deus. E foi trabalhar e percebeu que o desafio era muito grande. Teve a humildade de reconhecer a necessidade de reforço e lembrou-se daquela pessoa muito qualificada que tinha sido dispensada anos atrás e encaminhada para Tarso. E vai até Tarso, chama Paulo, e a Bíblia diz que durante 1 ano eles trabalharam fortalecendo os irmãos, a graça de Deus veio sobre eles e o trabalho se consolidou. Agora veja, esta igreja em Antioquia, constituída de gentios, não de judeus convertidos, é que vai dar a cara do cristianismo. Pois a Bíblia nos diz aqui que pela primeira vez foi em Antioquia os discípulos chamados de cristãos. Porque até então havia uma espécie de compreensão de que o cristianismo era mais uma seita judaica. Assim como havia o judaísmo, havia os fariseus, os saduceus, zelotes, essênios, sicários, havia os do caminho, que era pessoal, são aqueles que seguem um rabino lá da Galileia chamado Jesus, eu acredito até que ele ressuscitou, mas muitos ainda entendiam que faziam parte do judaísmo porque estava essencialmente marcado por judeus, e muitos ainda cumprindo rituais, porque era a sua cultura também. Quando esses gentios de Antioquia se convertem e a igreja cristã ganha uma cara não judaica, ele diz, opa, isso aqui é uma coisa nova. Eles são seguidores de Cristo, eles são cristãos. E a igreja de Antioquia se destaca, se consolida. Ela de tal maneira se desenvolve e se fortalece que Antioquia passa a ser um dos 5 principais bispados nos séculos seguintes. No século V, 5 igrejas se destacaram, sendo os 5 principais bispados de toda a cristandade. Jerusalém, onde nasce o cristianismo, Roma, a capital do império, Constantinopla, a capital do império oriental, não é? Nós temos a Alexandria, uma cidade de importante comunidade judaica de cultura helenista e romana no norte da África, e Antioquia, a igreja que nasceu como fruto dessa visão missionária e que consolida uma cara multiétnica, multilinguística, multicultural, mostrando que o cristianismo é a fé para todos os povos. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra e te pedimos que tu nos ajudes a compor, não apenas pela conversão, mas pelo esforço missionário, compor esse esforço de divulgação do teu evangelho para que a tua multiforme graça, sabedoria, se manifeste na formação da tua igreja universal entre todos os povos. Ajuda-nos a tomar parte nesta tarefa gloriosa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aguardo você amanhã para encerrar esta série.